Eu gostaria de começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Durante este ano, você jogou mais jogos indie ou AAA? Eu sei, essa é uma boa pergunta e talvez você nem saiba o significado desses dois termos. Eu criei este vídeo para justamente ser um guia comparativo entre ambos e pretendo expor aqui as principais diferenças mercadológicas entre jogos indie e AAA. Mas antes de continuarmos, esse vídeo deu um trabalhão para ser feito, então tudo que lhe peço é que esmague esse like aí e se inscreva no canal caso você seja um forasteiro por aqui. Agora sim podemos continuar. Roda a vinheta. Os jogos que chegam ao seu PC, console ou celular foram desenvolvidos por alguém. Houve uma dedicação de dias, meses ou até anos para que eles chegassem em suas mãos. Graças à popularização das game engines, tecnicamente falando, hoje é fácil desenvolver um jogo, mas nem sempre foi assim. Algumas décadas atrás, desenvolver jogos não era um processo tão fácil. Ainda assim, nos primórdios dos games lá na década de 70, a maioria dos jogos lançados podem ser considerados independentes, já que eram produzidos por entusiastas da tecnologia, muitas vezes por pequenas equipes ou mesmo uma pessoa só. Claro que com o passar do tempo, empresas que enxergavam nos games uma grande oportunidade de fazer dinheiro começaram a investir pesado na área. Essas empresas que criavam jogos com maior orçamento e por consequência maior qualidade, resolveram adotar um termo ainda na década de 80 para que seus jogos não fossem confundidos com outros jogos de baixa qualidade. E adivinha só que termo eles adotaram? Sim, se você pensou AAA, você acertou. O termo AAA passou a ser designado a jogos de maior orçamento, e esse termo é conhecido até hoje. Com o passar dos anos, essa realidade foi mudando, e dos anos 2000 para cá tivemos os primeiros jogos desenvolvidos por um grupo pequeno de pessoas e com baixíssimos recursos que vieram a se tornar realmente populares. Como foi o caso do Braid em 2008, é Braid, viu? Não Blade. Nossa, que piada bosta. Fez Super Meat Boy e na verdade foi nem uma piada, né? Que coisa sem graça. Super Meat Boy e Minecraft em 2009, considerados por muitos os pais dos jogos indies modernos. A partir daí houve uma verdadeira democratização do processo de desenvolver jogos. Com a chegada de diversas game engines poderosas e gratuitas ao mercado, desenvolver jogos havia deixado de ser um tabu. Mas afinal, o que de fato é um estúdio AAA? Na indústria de desenvolvimento de jogos, chamamos de AAA aqueles estúdios que possuem uma grande equipe e orçamento para os seus projetos. Geralmente esses projetos levam anos para serem concluídos e há grandes ações de marketing para torná-los mundialmente populares. Podemos comparar essas empresas com grandes estúdios cinematográficos que lançam os famosos blockbusters. Logo, se um estúdio AAA estiver trabalhando em um projeto, é quase que uma garantia que ao ser lançado será um game bem popular. São exemplos de estúdios AAA, a EA Games, Activision, Ubisoft e dentre outros. E o que seria um estúdio ou desenvolvedor indie independente? Chamamos de indie, ou traduzindo ao pé da letra independente, uma ou mais pessoas que decidem por conta própria desenvolver games. Então são pessoas como eu e você. Geralmente um desenvolvedor indie não possui nenhum tipo de apoio financeiro e se houver necessidade de gastar com algo é tirado do seu próprio bolso. Outra característica dos devs indies são os jogos serem distribuídos digitalmente, em vez de varejo com mídia física como ocorre com os AAA. Isso porque é absurdamente mais barato só ter que lidar com versões digitais. São exemplos de estúdios indie famosos a Team Cherry, a Concerned Ape, Supergiant Games e dentre outros. Tamanho da equipe. Uma das principais diferenças entre estúdios AAA e indie é o tamanho da equipe. Estúdios AAA possuem centenas e em alguns casos até milhares de funcionários. Isso se traduz na presença de vários departamentos. Cada funcionário é capaz de focar na sua própria área de especialidade, tornando o processo como um todo mais eficiente quanto for possível. No entanto, isso também acarreta em uma espécie de inflexibilidade,
já que se algo precisar ser alterado ou se alguém tiver alguma ideia de mudança em algum elemento do jogo, isso precisa passar pela aprovação do alto escalão da empresa. Já um estúdio indie se caracteriza principalmente na equipe enxuta, tão enxuta que é comum vermos por aí estúdios de um homem só. E isso torna o ambiente muito mais democrático, com uma contribuição criativa de toda a equipe. Orçamento. Talvez a principal diferença entre ambos tipos de estúdios seja justamente a quantidade de dinheiro envolvida. Enquanto estúdios AAA tendem a possuir orçamentos multimilionários, os indie muitas vezes, quando precisam de grana, têm que recorrer à sua comunidade, através de financiamentos coletivos ou tirar do próprio bolso para financiar seus projetos. Um orçamento milionário permite a um estúdio AAA utilizar tecnologias de ponta, contratação dos melhores talentos e produção de recursos polidos com altíssima qualidade. Por isso que é tão comum vermos jogos desses estúdios com aqueles gráficos ultra realistas. Em contrapartida, jogos indie, até por possuírem baixo orçamento, geralmente têm um foco na experiência do jogador. Bom, se você não tem dinheiro para investir, você tem que procurar atrair a atenção de compradores, jogadores, através de alguma maneira. E talvez o principal recurso que os desenvolvedores independentes têm em mão é a inovação. Por isso é muito comum encontrarmos jogos indie com mecânicas e jogabilidades únicas no mercado, muitas vezes até mesmo inovadoras, enquanto jogos AAA, na maioria das vezes, repetem a mesma fórmula excessivamente em seus jogos. Responsabilidades. Em um estúdio indie, geralmente o próprio desenvolvedor tem que tomar conta de tudo. E quando eu digo tudo, é literalmente tudo mesmo. Ele que vai cuidar da programação, das artes, dos sons, do game design e até mesmo, por que não, do marketing. Por isso, muitas vezes, desenvolvedores independentes se encontram sobrecarregados. É comum você escutar isso deles. E por consequência, eles acabam priorizando alguma dessas áreas e deixando as outras de lado. Então, por isso que muitos desenvolvedores indie, por exemplo, não costumam trabalhar muito o marketing do jogo, porque preferem concentrar seus esforços no processo de desenvolvimento, ou seja, na programação, nas artes, no game design e afins. Já nos estúdios AAA, é comum existir subdivisões de áreas, como por exemplo é o caso dos artistas. Você pode ter um cara que cuida só da modelagem da estrutura de um corpo, um outro que cuida só do cabelo e um outro que cuida só da roupa e por aí vai. Planejamento. É comum encontrarmos desenvolvedores independentes que nunca criaram nenhum GDD ou mesmo qualquer tipo de documento na vida dele. Imagine que o GDD seja um documento que em teoria deveria constar todo o planejamento do jogo. Sabendo disso, você deve imaginar que seja importante, certo? E de fato é, mas muitos devs indie o ignoram por completo, muitas vezes por trabalhar sozinho ou em pequenas equipes. Eles não julgam necessário. Na verdade, muitos não criam nenhum tipo de documentação nem para servir como base para o projeto. Então essa desorganização em relação aos desenvolvedores indie, infelizmente é muito comum. E particularmente eu considero esse o principal motivo para que muitos jogos indie sejam engavetados, Muita gente começa a desenvolver e em um dado momento resolve engavetar aquele projeto porque não houve um planejamento inicial, se perde no meio do caminho ou ainda define um escopo muito grande, muito difícil de ser alcançado. Agora, imagine esse tipo de coisa acontecendo em uma equipe com 500 pessoas. Rios e rios de dinheiro jogados fora todos os anos por estúdios AAA. Logo, eles possuem diversos processos e documentações bem claras para que toda a equipe funcione sem problemas. Além, é claro, da subdivisão de funções deixar tudo mais fácil. Você tem uma pessoa que vai cuidar só dos fios de cabelo de um personagem, você tem profissionais realmente focados em uma coisa em específico e com isso o processo tende a ser mais rápido e organizado, principalmente organizado. Qual caminho escolher? Talvez você seja um entusiasta da área de desenvolvimento de games e neste momento esteja pensando qual caminho eu devo seguir? Eu devo trabalhar como um desenvolvedor independente, talvez até criar meu próprio estúdio indie ou talvez eu deveria trabalhar para algum estúdio AAA? A resposta depende do que você está procurando. Você deseja entrar ou subir na indústria
indústria de desenvolvimento de games? Não há uma resposta fácil, porque depende de que tipo de experiência você está procurando para sua carreira. Se você deseja fazer parte de uma equipe de especialistas que trabalham com a melhor e mais recente tecnologia, talvez um estúdio AAA provavelmente seja o lugar para você. Mas se você estiver mais interessado na liberdade, trabalhar com uma equipe pequena e ágil, onde possa ter suas decisões diretas na produção do jogo, o caminho indie talvez seja o melhor para você. Conforme a gente viu, ambos possuem suas vantagens e desvantagens. No final das contas, você mesmo cabe definir a sua própria trajetória. É isso, devs, espero que esse vídeo tenha sido legal, que vocês tenham curtido. Caso sim, não esqueçam de esmagar esse like antes de sair aqui dele, beleza? Se inscreva no canal também e compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.